Veja que ironia. Ele dizia que toda unanimidade era burra, mas sua obra para teatro é unanimidade. Unanimidade no sentido de que revolucionou a linguagem. Unanimidade no sentido de uma temática ousada. Gente, em vida, ele fez a terra tremer. A esquerda dizia que ele era reacionário. A direita o acusava de pornográfico. Os 30 anos da morte do jornalista, cronista e autor de teatro Nelson Rodrigues é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. De lá para cá, Nelson Rodrigues não causa mais essa indignação nas plateias. Ele é bem recebido, até os jovens gostam. Mas ainda hoje, os textos do Nelson Rodrigues, eles estão frescos, eles são ácidos e provocativos, como ele gostaria. Cláudio Melo e Souza é um coleguinha muito especial, foi editor de esporte do Globo há muito tempo, escritor, enfim, é um personagem do nosso jornalismo muito querido. Tudo bem? Tá bom? Tudo certinho, Cláudio? Prazer em receber. Ô, Cláudio, fala de Nelson Rodrigues pra gente. Você chegou, inclusive, a escrever textos sobre ele, tal. Fala um pouco, quem foi Nelson Rodrigues? Vamos lá, vamos do começo. O Nelson Rodrigues foi, para mim, até hoje, ele foi duas pessoas. Um grande farsante e um grande trágico, verdadeiramente trágico e verdadeiramente farsante. Então, E conviveu, essas duas pessoas conviviam e se davam muito bem. Eu diria que ele era um ator de si mesmo. Ator de si mesmo. Por Ele quê? interpretava um personagem que ele... Que personagem era esse? Esse personagem era o sujeito o contestador por excelência. O que tinha horror do aplauso e, no entanto, precisava desesperadamente que o aplaudissem. O que dizia que toda unanimidade era burra, mas ao mesmo tempo queria unanimidade de aplauso a ele. É isso que você está dizendo? Unanimidade. E a primeira unanimidade que ele teve foi contra, que a primeira peça dele, estreada no Municipal, foi recebida com indiferença pelo público e pela crítica. E então, quando ele percebeu que ao invés de aplausos ou de vaias, ele tinha conseguido apenas bocejos, ele foi para casa furioso e em uma semana escreveu Vestido de Noiva. Em 1959, Fernanda Montenegro e Fernando Torres encomendaram a Nelson Rodrigues uma peça, mas ele demorou muito tempo até a integração, em finais de 1960 é que isso aconteceu. Que peça foi essa? Foi Beijo no Asfalto. Na verdade, nós tínhamos um grupo de teatro, que era o Teatro 7, né, com Sérgio, Brito, Ítalo Rossi, Gianni Ratto, que era o diretor artístico, Fernando, eu. E quando nós nos fundamos, nós achávamos que deveríamos fazer mais peças de autor brasileiro, e entre tantos autores brasileiros, nós queríamos, até depois do Mambembe, do Arthur de Azevedo, ter o Nelson. Mas o Nelson levou um ano para entregar aquela peça, e eu no telefone, ele dizendo que era o Nestor. Vinha um homem chamado Nestor, que era ele, e até que ele entregou a peça. Aí nós montamos esse texto, foi um enorme sucesso, e nos ligamos nesse período
com peça, com televisão, com cinema. E na verdade, depois eu também, aí foi um pedido também meu, insistente, do Toda a Nudez Será Castigada. E por último, já quando ele tinha voltado, acho, do coma, né? O famoso coma, onde ele passou para o outro lado e voltou, foi A Serpente. Mas no teatro mesmo eu só fiz dele O Beijo no Asfalto e na televisão, além das 2 novelas, eu fiz a Madame Clécy de Vestir os Noivos. Vestido de noiva. Bárbara Eliodora é a grande crítica de teatro do Brasil, uma pessoa muito especial. E é um prazer estar aqui. Tudo bem? Tudo bem, prazer recebê-lo. Ô, Bárbara, fala um pouco do Nelson Rodrigues, assim, da obra dele, assim, qual é a dimensão? O Nelson é uma figura inesquecível, porque não só, para mim, pessoalmente, não só pelo teatro, que eu, quer dizer, era o que mais ligava a ele, mas como também porque ele era um grande admirador do meu pai, que foi ele fala nas crônicas de futebol, ele nunca esquecia do Marcos do Fluminense, que tinha sido goleiro há 80 anos atrás. De maneira que, então, eu acho, era muito engraçado, porque o Nelson uma vez disse assim, se a carrocinha leva cachorro, por que não leva crítico? Mas a mim, eu acho que ele perdoava tudo porque eu era filha do Marcos. Mas eu acho que o teatro dele foi, acima de tudo, uma coisa que veio na hora certa, porque eu acho que o Brasil estava começando a querer se encontrar, a querer ser brasileiro. Porque eu acho que até certo ponto, o esporte favorito nacional não era futebol, era vamos brincar de que nós moramos na Europa. Então, as pessoas diziam que só iam ao teatro na Europa, mas quando você perguntava o que tinham visto, era teatro comercial, não era uma grande coisa. Então, de repente, eu acho que a língua tinha encontrado uma autenticidade já no romance há mais tempo, etc., e que o Nelson, de repente, trouxe essa brasilidade para o palco, mas uma brasilidade não de caricatura, não de fazer o caipira ou coisa assim, mas a ideia de ser brasileiro. Porque eu não gosto de nenhuma língua, não seja a portuguesa, a brasileira. Eu gosto, o inglês lindo, vamos dar paciência. Para mim não é. O francês, que francês, eu prefiro sofrer em brasileiro, gozar em brasileiro. Se um dia quiserem me xingar, me xinguem em brasileiro. Eu digo palavrões que eu reconheça, que é um belo palavrão. E recebo palavrão como um velho conhecido. Como se eu fosse também um bocage. É isso, agora eu não quero nada com o mundo, eu quero com... A melhor maneira de você ser universal, é não sair do seu bairro. E a história dos palavrões? Por exemplo, no Beijo no Asfalto parece que não tinha nenhum, e aí vocês pediram, como é que foi isso? Engraçado, porque ele não pôs os famosos nomes que são ditos pela rua. Ele pôs Gilete, Barca da Cantareira, compreende? Ele foi buscar algo pior, atravessado, compreende? Simbolizado o fenômeno através de objetos que você entende o que é, e que também são nomes usados como ofensa, não é? Mas ele não foi para o vernáculo, compreende? Porque anteriormente a dramaturgia foi muito prejudicada pelo uso do português supostamente correto, como é usado em Portugal, que não tem nada a ver com o português falado no Brasil. Então, cada vez que a pessoa dizia o que tinha sido escrito reto, soava falso. E o Nelson não. Ele era um repórter maravilhoso, né? Então, ele captava
a vida brasileira, Como ela era. e principalmente carioca, com uma precisão, de maneira que, então, de repente, quando botou aquilo no palco, foi aquela descoberta do Brasil. Também havia uma visão de um teatro mais acadêmico, de um teatro mais aristotélico, né? Um teatro começo, meio e fim, uma historinha contada num tempo certo, com uma ambição numa literatura de dramaturgia bem acadêmica. E Nelson, já desde o início, ele explodiu com essa escrita essencial de dramaturgia, não é? Ele não faz o em volta, ele só diz o que é necessário de ação dramática. Ele não faz literatura dramatúrgica, ele faz diálogos extremamente vivos, teatrais, portanto, essencialmente dramáticos. Eu sempre lembro duas coisas dele, já estou até cansada de repetir mais ou menos isso. Na Viúva, Porém Honesta, a viuvinha, entra na sala do diretor do Jornal do Brasil. Está lá escrito Jornal do Brasil. Era no escritório do Jornal do Brasil. E essa personagem, ou outra qualquer, me lembro bem dessa frase. Diz para ele: sente-se, minha senhora. E a viúva responde: viúva não senta. Não, e é tudo muito normal. O personagem diz assim: viúva não senta. Você diz: viúva não senta. Você tem que... O que ela disse? Que viúva não senta. Você tem que começar a prestar atenção naquilo, né? Não tem preparação. Sente-se, minha senhora. Viúva não senta. Mas isso tem um ruído ali que é espetacular, porque a cena toda toma um outro rumo, né? E eu acho que ele é sempre melhor quando ele fala do Brasil, do Rio de Janeiro. As tragédias e comédias cariocas são a melhor coisa que ele escreveu. Realmente, A Falecida, O Boca de Ouro, enfim, O Beijo no Asfalto, são... eu acho que quando ele se mete a mais mítico, etc., ele não é tão bom. Falta essa autenticidade que as peças voltadas bem para os hábitos brasileiros têm. Aí você acha que tem muito essa influência do repórter, né? Do repórter que é apresentado a realidade nua e crua, as tragédias suburbanas, e de repente ele capta, né? Porque até a vida como ela realmente tinha uma força dramática, porque ele fazia aquelas pequenas crônicas que tinham uma vida de teatro, porque a gente sentia o diálogo, a descrição das pessoas, era a definição de personagens que aí faziam alguma coisa. Então ele tinha exatamente isso que você disse. Ele captava como repórter a vida da cidade. Ao meu lado, esse grande cineasta brasileiro, Eduardo Coutinho. Um prazer enorme estar aqui. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? Tudo certinho? Quanto tempo? Eduardo, ele fez o roteiro do filme de Leon Richman, A Falecida, filme baseado na obra do mestre Nelson Rodrigues. Conta um pouco que história é essa, como é que você entrou nesse projeto, fala um pouco aí. Tentando resumir, olha, o Glauber tinha se chamado, o Nelson, naquela época, resolveu produzir um filme. Tinha feito Boca de Ouro, enfim, um grande dramaturgo e tal. E daí ele foi procurar o Glauber. E por quê? Ele foi procurar um grande nome do cinema novo. Para fazer o... Para fazer o que o Glauber escolhesse. Eu acho que não tinha uma peça escolhida. O Glauber escolheu Senhoras Afogados.
Como se sabe, na vida toda o Glauber pensou em fazer Caruaru, pianos. Ele nunca adaptou nada, porque ele queria inventar a dele. Daí o Glauber, eu me lembro que eu encontrei umas poucas vezes que eu vi o Glauber, no Jangadeiros, que era o lugar que as pessoas iam. Isso não existe mais. Jangadeiros, Zeppelin, acabou isso, né? E eu encontrei com ele e ele estava debatendo, não, porque eu não faço, porque eu não sei o que e tal. E daí falei, pô, Glauber, se está te chamando, não aceita se você não quiser fazer. Mas indica alguém do cinema novo, porque que está cheio de gente aí, porque é um troço importante. Ele é um grande dramaturgo, entendeu? E acho que é bacana que alguém faça esse troço. Daí eu nunca mais vi o Glauber. Depois, um dia, o Leon me falou que tinha sido chamado. Daí eu me lembro que o Rodrigo Leon, de quem eu era muito amigo, e falei, Leon, sai dessa. Senhores Afogados, Alma de Família, O Anjo Negro, são peças épicas, são peças, compreende? Que realmente é fogo. Fazer isso em cinema Não é fácil. Agora, falei, faça a falecida. Eu quero ser marcada. Dei a tarde toda e não encontrei emprego que prestasse. Eu não posso, nem devo. Eu sou um homem feito, sou um adulto. Você é uma menina, velho. O senhor é que pensa que eu sou uma menina. Velho, um dia você encontrará alguém. Alguém Não que... quero ninguém. Sabe onde eu fui hoje? Se me acontecer alguma A cartomante. coisa, se me internarem A tal que me indicaram. Você é teimosa. o senhor vai sentir remorso. Disse pra não ir. Pois olha, fui e não me arrependi. Ela me abriu os olhos direitinho. Por que não diz? Eu diria se estivesse morrendo. Sabe o que ela me disse logo de cara? Vou morrer. Acho que estou melhorando. Eu tomasse cuidado com uma mulher loura. Agora, Bárbara, fala um pouco sobre, quer dizer, a temática dele, de certa maneira, é muito assim, ousada, muito... Tanto que ele foi censurado muito, e até hoje você vê um texto dele, são coisas, como diz na minha terra, do arco da velha, né? São situações Mas é que eu morais, né? Pois é, mas só que tem que são muito... Como é que eu posso dizer? São muito essenciais. Eu acho que não é absolutamente... não é pornográfico, não é por uma curiosidade doentia, mas é por saber que a vida é assim. Entendi. E também no Beijo no Asfalto, o Arandir, quando chega, depois que o morto lá, o quase morto, pediu um beijo na boca, e ele beijou o morto na boca, na Central do Brasil, com todo mundo em volta, e o Amado Ribeiro estava lá para tirar foto e para fazer o amante que empurrou o outro debaixo do carro e morreu e beijou na boca, né? E o Arandir, que é o herói, coitado, o grande herói inocente, o anjo inocente dessa história, ele chega, ele diz para a mulher, ai, me dá um copo d'água. E a mulher, a Selminha, vai e traz o copo d'água. Ele olha e diz, água linda. Água linda. Sabe? Ele não diz, ai, que bom, que água maravilhosa. Qualquer outro autor faria um... Não. Ele olha o copo e diz, água linda. O teatro dele não é ideológico. O teatro dele não tem nada a ver com o problema da ideologia humana. Da paixão. É de costumes. É da paixão, é do erotismo, é da caricatura, é do tipo popular. São os tipos que ele conheceu na infância, na rua de aldeia campista, onde ele morava com a família. Né? A mulher que vinha para a rua de hobby, de chambre, de chinelo, o outro que tinha gaze enrolando as varizes da perna, aquelas coisas que lhe marcaram a memória e que ele foi usando depois sem fazer economia. Eu fui um menino interessantíssimo. Eu tive, dos 7 aos 10 anos, as maiores paixões de minha vida. Eu amei todas as minhas professoras.
amei na base de uma ternura maravilhosa. Anselmo, onde é que nós estamos e o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos na minha segunda casa, na ABI, que tem uma longa tradição de luta em defesa do jornalismo e das liberdades, para celebrar um grande jornalista, aliás, de uma grande família de jornalistas. O pai foi dono de jornal, o irmão mais velho foi outro grande jornalista, e ele, Nelson, foi um estupendo jornalista. Não, e escrevia de qualquer jeito, né? Porque ele escrevia sobre futebol, na crônica A Sombra das Chuteiras Imortais, aí fazia uma outra crônica sobre a vida como ela é, e aí escrevia como mulher, dava consultório sentimental da Mirna, da Susana Fleck. Por que ele escrevia tanto assim? Porque era dura a vida de jornalista, se ganhava muito pouco, se divertia, ganhava pouco, mas trabalhava muito, né? Tem aquela história famosa dele, né? Que ele passou pelo Teatro Rival, tinha uma fila enorme de gente para assistir o Jaime Costa. Ele perguntou, o que é isso? Teatro? Dá tanto dinheiro assim? Vou escrever para o teatro. Fala um pouco da história dele. Ele é de uma família... O pai do Nelson Rodrigues foi um editor de jornal. Ele era jornalista em Pernambuco e sempre mostrou um talento muito grande. Primeiro, para escrever. Segundo, para conseguir dinheiro, para fazer o seu jornalzinho lá do interior. Depois fez em Recife e depois, por questões de ordem política, da política de Pernambuco, que viraram a mesa e ele ficou sem emprego e com uma penca de filhos para cuidar, e a mulher e a família toda. E ele veio para o Rio de Janeiro, veio na frente, e aqui chegou, foi recebido especialmente pelo Olegário Mariano, que o recebeu, que o acolheu, que o hospedou. Então tinha uma casa magnífica, que hospedou primeiramente o pai do Nelson Rodrigues, que fez, as pessoas se esquecem disso, dois dos maiores e mais influentes e mais vendidos, em todos os sentidos da palavra, jornais do Rio de Janeiro. O Cláudio, e a influência do Mário Filho, o irmão mais velho? Ele tinha pelo Mário Filho uma admiração fidelíssima e apaixonada. Ele considerava o Mário Filho um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, de todos os gêneros, inclusive como o grande criador da crônica esportiva. De certa forma, ele tinha razão. E foi, por exemplo, um dos batalhadores para que se desse, como deram, o nome de Mário Filho ao estádio de Maracanã. Tinha uma certa contradição, né, de um reacionário, politicamente, e, ao mesmo tempo, um autor teatral revolucionário, né? O que eu acho é que o Nelson foi, na vida, realmente um reacionário. Ele acreditava realmente mesmo. Ele tinha, quando a gente se encontrava e tal, lá para tomar aqueles lanches na leiteria Bol, ali perto do Largo da Carioca, eu sentava e a primeira pergunta que ele me fazia sempre era essa: você continua achando o Sartre uma besta? Eu nunca achei o Sartre uma besta, mas ele queria que eu dissesse: acho, Nelson, acho. Eu tinha que concordar, porque senão ele ficava possesso e no dia seguinte escrevia uma crônica da vida como ela é, me pondo numa situação absolutamente embaraçosa. A ditadura militar que durou no país de 64 até 85, um pouco que elegeu Nelson Rodrigues como seu intelectual de plantão, na medida que ele era anticomunista. Mas aí teve um probleminha familiar, porque você, desde jovem, filho do Nelson Rodrigues Filho, era de esquerda.
Isso começou a nascer quando eu passei para a faculdade do Fundão de Engenharia. E a gente viveu aquela década de 60 com muita ebulição do movimento estudantil, e as minhas convicções em relação à esquerda foram se formando e se afirmando, e sempre em contradição com as conversas com o velho. A gente conversava muito, o Hélio Pellegrino, por exemplo, que era um amicíssimo dele, de esquerda, conversávamos muito também, ele também com Hélio, mas a gente sempre sabia que cada um tinha que respeitar o outro. E eu respeitava o velho, porque o velho era uma pessoa muito especial. É muito difícil você rotular o velho. Ele era anticomunista, sim, ele declarava que era anticomunista. E isso, por uma experiência própria, perguntou a um amigo se o partido mandasse matar. O amigo falou que sim, não sei se seria verdade na realidade. Mas a partir daí ele não gostou do comunismo, foi anticomunista. E era uma pessoa, quer dizer, de repente ele foi a favor do governo militar, mas jamais um peteleco numa pessoa presa. Ele dizia, jamais um peteleco numa pessoa presa. Ele elogiava os militares mesmo, assim, na conversa de botequim, na conversa... Não, ele não ele tinha um certo pudor disso, à exceção do Médici, por quem ele teve uma grande simpatia. Então, ele ficava indignado porque ele achava que a ideologia de esquerda, sobretudo quando transposta, quando levada para o teatro, produzia monstrengos, era o festival da burrice, aquelas coisas todas que ele cansou de dizer, né? É, claro. Que não tinha meias palavras, não, né? Não. Não, radicalizava. Então, esse lado do Nelson... Esse lado no qual ele se dizia um reacionário e se comportava como chamado tal. de reacionário, ele se dizia reacionário, mas ele sempre foi um homem absolutamente acima, fora do seu tempo, pela qualidade dele, do artista, e por que não, do pensador extremamente brasileiro, numa jogada tão corajosa, tão audaciosa da gente ser o que a gente é. E a reação das plateias? Tudo que contam é verdade mesmo? Não tinha estreia de Nelson sem escândalo. Era uma coisa louca, porque as pessoas se levantavam e diziam protesto em nome da família brasileira, sabe? Outros gritavam, esse homem é um tarado. Mas isso era todo dia. E aí o Joffre, que era jovem nessa época, ele ficava indignado de chamarem o pai de tarado, de maluco, de protestar. Saía pelo teatro afora, porque geralmente o chefe de família se levantava e saía, o filho ia atrás, tinha briga lá fora. Isso foi o tempo. O Nelson, ele é, de certa maneira, tirando os exageros, você próprio falou dos exageros nos textos dele, ele é um pouco, vamos dizer, ele é um pouco, até mesmo nas ficções, ele é um pouco documentarista, no sentido que ele é um pouco narrador do real, não é isso? Ou não? Mas é aquele troço dele. Você via no esportivo dele, você via na mesa redonda, que havia, né? Mesa redonda fascista, lembra? Era ótimo. Ele, cada um fazia o personagem. Na mesa. Pois é, e ele fazia o personagem dele. E você fala que ali, ao mesmo tempo, era o cara que dizia... O negócio que ele detestava era o óbvio, que o videotape mente, entende? Então ele via o Fluminense jogar e a seleção alimentava o jogo para ele. Ele transformava o perna de pau no cracaço. Exatamente. Então ele, jogo para ele, eu tenho a impressão que ele nem enxergava direito para ver o jogo. Não enxergava. Ele fazia na cabeça, entende? Então ele era... O inventor, né? O inventor, ele no realismo ele inventava. Esse lado esportivo dele, fala um pouco sobre isso, esse lado... Bom, ele era um apaixonado. Ele era um torcedor nato, porque ele era um radical. Era um radical e, evidentemente, entre o que ele achava do futebol e a realidade do futebol, eram coisas
que nem sempre caminhavam no mesmo lado da calçada. Quer dizer, Até porque ele era radical, ele era... Até porque durante muito tempo eu descobri que, depois de muito tempo de ir frequentemente com ele, sentarmos juntos na tribuna de imprensa, eu o levava no meu fusquinha e trazia e deixava no Jornal dos Esportes. Ele não enxergava nada. Foi quando ele descobriu que não enxergava, foi ao oculista, botou os óculos, foi ao Maracanã e disse, rapaz, como a grama é verde. Ele muito ufanista, ele defendia a seleção, ele que falou para o Avelange quem tinha que ser o técnico da seleção brasileira era o João Saldanha, porque era o João Sem Medo. O Brasil precisava de uma pessoa como o Saldanha. E olha que o Saldanha era comunista, hein? Comunista de carteirinha, amicíssimo dele. O Brasil precisava de uma pessoa como o João Saldanha. Aliás, eu estava no Maracanã com ele, o João Avelange chamou, foi para baixo um pouco na tribuna da imprensa, começaram a conversaram 20 minutos, e em seguida o João Avelange convocou o Saldanha. Porque ele ficou 4 meses escrevendo todos os dias sobre o João. Tinha que ser o João Saldanha, que o Brasil tinha que perder o complexo de vira-lata, e o homem era o João Saldanha, o João Saldanha era o João Saldanha. O homem só não anda de 4, porque morre, e além de morrer, é depositário de uma alma imortal. Então, no meu caso, por exemplo, eu venho de uma guerra, de uma batalha tremenda. Eu nem devia estar aqui, estou aqui porque Deus, em dado momento, pôs a mão na minha cabeça. Você tinha falado que ele entrou e saiu de coma 2 vezes. Você sabe um pouquinho sobre a morte dele? Ele teve um coma do qual ele voltou. Impressionante. Como foi isso? Eu não sei detalhes, mas eu soube que ele esteve do outro lado e voltou para a vida. E contava sobre isso? E falou sobre isso em muitas crônicas. Tem uma entrevista dele com o Otto Lara que ele diz, jovens, envelheçam. Você nunca viu essa entrevista? Já. Jovens, envelheçam. Ele gostava de ter o seu tempo, assim, bem usado. De insistir bem nessa coisa. Não fazia nenhum esforço para ter menos. Dizia o Otto Lara Rezende, o homem é triste porque morre. Eu digo, não, o homem é triste porque vive. A morte talvez seja, eu acredito nisso, mas talvez seja o nosso grande despertar. O sujeito precisa morrer para despertar.